aqui nesta oportunidade para juntos ouvirmos um trecho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Marcos, com o título de A Semente. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer dormindo. Ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a terra mesma que dá o seu fruto. Aparece primeiro a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, ele corta com a foice, porque chegou o tempo da colheita. Sempre procuramos basear as nossas atividades, a nossa linha de raciocínio, e dessa maneira nós temos ali com mais facilidade e com mais certeza o norte a que devemos tomar em busca da nossa evolução. Quando nós falamos de evolução espiritual, primeiramente, é claro, nós falamos da libertação do nosso karma, o vencimento, a capacidade de vencermos as nossas dificuldades, resgatar e nos reajustar com aqueles que a espiritualidade maior colocou ao nosso lado. Mas, antes de tudo, nós precisamos compreendermos realmente quem somos, o que somos e o que nós devemos melhorar em nossa natureza. Quais deverão ser as nossas decisões, avaliarmos os nossos desejos, os nossos pensamentos e assim corrigirmos as nossas falhas. E, é claro, fortalecer as nossas qualidades, aquilo em que nós somos bons. É assim que eu vejo este trecho do Evangelho. De grosso modo, analisando assim por alto, nos parece que não tem nada a ver esse trecho do Evangelho com a nossa evolução e com a nossa natureza. Mas nós vamos debulhar esse assunto e nós vamos compreender o quão perfeito foi o nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos ao escreverem os livros do Evangelho. Cada um deles, e todos eles se alinham perfeitamente um com o outro. Cada um desses trechos do Evangelho complementa uma outra parte. E nós vamos, aos poucos, chegarmos nesse entendimento. Mas tudo isso, meus irmãos, é para facilitar o nosso conhecimento e entendermos a nós mesmos. Este trecho do Evangelho, o Evangelho de Marcos, diz que o reino de Deus é como um homem que joga no chão a semente. E não importa depois o que ele faça, essa semente vai brotar, vai crescer e vai dar os seus frutos, independente da vontade dele ou do que ele espera. Isso vai acontecer. Se ele jogou na terra uma semente de maçã, ali vai nascer uma planta que no futuro vai produzir maçãs. Se ele jogar tomate, será tomate. Independente dos seus desejos e do que ele faça, a natureza da planta é que vai determinar os frutos que ela dará. Agora já existe a natureza comum, a natureza geral, a natureza da terra, a natureza deste nosso mundo. Todos nós somos criados e nos mantemos, somos vivos e mantidos pela natureza em geral, porque tudo que é vivo, nós sabemos disso, precisa de água e da luz do sol. Senão nada que é vivo continuaria a viver, se não fosse... Primeiro, é claro, tem a terra também, a terra, a água e o sol, são os básicos, são os elementos. Assim também é a planta. Por isso que ele diz que quando o homem joga na terra essa semente, quer esteja dormindo ou acordado, a natureza vai seguir o seu rumo. Porém, cada um de nós temos a natureza específica. Nós somos uma individualidade. Por isso que ele disse que essa planta vai crescer, dará espiga e os grãos encherão a espiga.
Mas então, por que ele estava se referindo aqui, no nosso entendimento, a milho ou a trigo? São os dois vegetais, os dois cereais, né, que na verdade são cereais, agem com espiga e grãos. Pode existir outro, talvez nós não conhecemos agora. Assim somos nós. Nós somos da mesma espécie. Todos nós temos uma única espécie, mas só que nós temos naturezas diferentes. E aquilo que nós somos é o que vai determinar que frutos nós daremos no futuro. Uns de nós temos a natureza mais calma, mais tranquilo. O outro já é mais impietoso, já é mais descontraído, o outro já é mais sério. Mas, na verdade, o que Deus Pai espera é que nós evoluímos, busquemos a nossa evolução por nós mesmos, dentro da nossa própria natureza. Então, o que nós devemos fazer? Porque não importa qual seja a planta, no exemplo aqui, não importa qual seja a planta, se seja para nós aqui, nosso entendimento, um eucalipto, ou uma mangueira, ou uma amoreira, todas elas dão lenha igualmente. Mas frutos é só aquelas que têm natureza para dar frutos. Porque se uma planta, se uma árvore, se você planta ali no seu quintal, na sua terra, um pé de manga, por exemplo, e ele não dá fruto nenhum, ele deixou de cumprir com a sua natureza. Ele tem ali agora uma equivalência igual ao do eucalipto. Vai servir apenas para lenha. Agora, se ele já der os seus frutos, o que a natureza esperava, além do fruto, ele dá também a sombra. E tem muitas outras utilidades. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, assim somos nós. A natureza é uma só para todos nós. Sejamos nós, pessoas, os humanos, sejam as plantas, sejam os animais. Tem sempre algo a mais que nós podemos fazer. Sempre podemos fazer alguma coisa além daquilo que a nossa natureza nos limita. Nos falta, neste ponto agora, é a força de vontade, é o empenho, é querer de fato fazer a diferença. E voltando lá atrás, quando eu disse que o Evangelho se amarra em todas as suas passagens, talvez eu fique um pouco confuso, talvez fique um pouco difícil eu colocar o meu raciocínio em ordem para expressar para vocês aquilo que nós compreendemos do Evangelho. Temos sim que buscar aquele algo a mais que precisamos fazer, mas sem nos despontar com orgulho e com a vaidade. Por isso, ao falando do Evangelho, eu vou lembrar para vocês o trecho do Evangelho em que Jesus cura o empregado de um oficial romano. Muita gente até me diz: Adão, mas você gosta muito de ler esse Evangelho. Meus irmãos, este único Evangelho nos diz muito daquilo que precisamos fazer. Nós sempre falávamos da fé do oficial romano e de Jesus e também do empregado, mas hoje nós não vamos falar deles. Nós vamos falar dos espíritos que acompanhavam Jesus. Porque quando Jesus se propôs a ir à casa daquele oficial romano, o próprio oficial disse: eu não mereço que o senhor vá na minha casa, dê apenas uma ordem e meu empregado ficará bom. Assim como o Senhor, eu estou debaixo de autoridade superior, e mesmo assim tem os meus empregados que fazem o que eu mando que façam, e eles fazem. E naquele momento o empregado oficial ficou curado. Olhando por este lado do Evangelho, Jesus não fez nada para que aquele empregado fosse curado. Quem fez foram outros mentores que são anônimos na história. São espíritos que fizeram toda a obra que precisava ser feita e não foram mencionados. Sequer são lembrados quando esse Evangelho é lido, não só aqui no templo, mas em outras religiões, na Igreja Católica, nas religiões evangélicas. Eu nunca ouvi ninguém fazer referência a quem de fato
realizou aquela obra. E foram espíritos anônimos. E eles não cobraram por isso. Eles fizeram por abnegação. Eles fizeram para fazer com que se cumprisse os desejos de Deus Pai Todo-Poderoso. Ajudem uns aos outros. Como são felizes, estão na condição de ajudar ao invés de serem ajudados. Já é um privilégio você ser aquele que tem condição de ajudar e não o necessitado, não o coitado e não o miserável. De uma maneira ou de outra, a sua posição ainda é melhor. E além do mais também, se estavam acompanhando Jesus, eram espíritos já de luz, eram espíritos que já tinham a sua evolução, e a natureza desses espíritos é claramente o amor, a caridade e a abnegação. Fizeram essa caridade, e eles receberam aplausos, foram lembrados, o nome deles nunca foi dito, e permanece em segredo até hoje. Assim devem ser todos nós. É claro que para qualquer organização funcionar, ela precisa de uma hierarquia. Tem que haver alguém que comande. Desde lá do Antigo Testamento, da época de Moisés, Moisés era o líder, de quando os palestinos fugiram do Egito. Depois veio Jesus, era o líder, o chefe, o líder, o presidente do cristianismo. Como em todo lugar, toda organização, em toda sociedade tem de haver um líder, e assim se nasce a hierarquia. Mas uma coisa é certa: nenhum dos membros é menos importante do que o líder. Todos têm a mesma capacidade, todos têm o mesmo valor. E é claro, o seu valor, a sua importância é medida pelas suas obras, é por aquilo que você faz. E nós trabalhamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sempre dissemos que somos servos de Deus, e nós temos um compromisso, não só com Deus Pai Todo-Poderoso, mas com nós mesmos, com os nossos espíritos, com aqueles que dependem de nós, com aqueles que de alguma maneira confiam e esperam algo de nossa parte. Assim também temos esse mesmo compromisso com os nossos mentores. Muitos dependem e esperam muito de nós. Mas seja lá o que for que nós fizermos em prol do outro, se nós executarmos uma boa tarefa, se fizermos um bom trabalho, estamos fazendo a nossa obrigação. E por ser uma obrigação, por que devemos receber aplausos ou elogios em público? Não há necessidade disso. Assim como um patrão não precisa agradecer o seu empregado por ter feito uma tarefa, ele está sendo pago para aquilo. Era obrigação dele, era aquilo que ele deveria fazer, porque se não fizesse, ele não receberia o pagamento. Aí vem o empenho e a dedicação deste empregado. Se ele fizer algo além da sua tarefa, além da sua obrigação, aí sim, ele pode, e é justo que receba ali um elogio do seu patrão e até uma gratificação financeira, um complemento no seu salário, porque ele fez algo que estava além da sua obrigação, além daquilo que era a tarefa dele. Meus irmãos, Jesus Cristo no Evangelho nos ensinou a prece do Pai Nosso, assim na terra como nos círculos espirituais. E tenho certeza disso, é exatamente a mesma coisa. Ninguém vai te dar nada de graça, de mão beijada, só porque você é bonzinho ou bonitinho. Nos planos espirituais é a mesma coisa. Não adianta você simplesmente dizer que é temente a Deus e que respeita a Deus, e que quando você desencarnar você vai estar nos planos espirituais. Não vai estar, não. O que vai definir a sua permanência em um mundo de luz é a sua natureza, ou quão você melhorou e lapidou essa sua natureza. Nós somos médiuns, nós trabalhamos diretamente com os nossos mentores, espíritos que já alcançaram sua evolução, e nós temos o compromisso de estar com eles
e manipularmos essas energias usando os nossos plexos. Fizemos o nosso trabalho. Os mestres de incorporação fizeram a sua incorporação bem feita, bonita, produziu, ajudou muitos outros espíritos. O doutrinador, a mesma coisa. O que ele merece, além dos seus bônus? Nada. Ele cumpriu com a sua obrigação, até porque é uma obrigação com ele mesmo, com ele próprio. Ah, tá. Então, já que é assim, e se um dia eu fizer algo que está além da minha obrigação? Aí as pessoas vão bater palma para mim? Tomara que não, meus irmãos. Deixe que Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, reconheça o seu esforço, reconheça o seu trabalho, reconheça a sua dedicação e deixe que Ele, usando os seus próprios critérios, lhe recompense. E que essa recompensa seja espiritual. Porque se a recompensa lhe for dada no Espírito, ela é eterna, é para sempre. Mesmo se você um dia quiser, você não poderá perdê-la. E outra coisa, a partir do momento que você tem a recompensa no espiritual, tenha certeza, isso vai te fazer maior nos planos espirituais. E isso, mais uma vez, assim na terra como nos círculos espirituais, reflete-se também ao inverso. Porque podemos entender com toda certeza, assim nos círculos espirituais como na terra. Cresça espiritualmente e você crescerá fisicamente. Diminua o seu padrão vibratório no mundo espiritual e diminua também o seu padrão vibratório no mundo físico. Você é, meus irmãos, aquilo que seu espírito tem. Não adianta você plantar tomate e tentar colher maçãs. Não vai funcionar. Você não vai colher as maçãs e ainda vai perder o seu tomate. Não tente ser aquilo que nós não somos. Se somos servos, que sejamos servos para sempre. Se somos servos, é porque precisamos ser servos. Essa é a nossa natureza. Foi assim que Deus Pai Todo-Poderoso nos colocou na condição de servir. Ah, tá. Então quer dizer então que eu tenho que conformar com a minha situação de escravo? Oh, meus irmãos, é melhor ser um escravo de Deus Pai Todo-Poderoso do que ser um coitado na terra, sem ninguém para lhe dizer o que fazer, sem ninguém para lhe orientar, sem ninguém para lhe ajudar a ser produtivo em alguma coisa, para você fazer a sua existência ter algum sentido. E para isso, nós temos que entender a nossa natureza. E neste momento, nessa nossa encarnação, a nossa natureza é de servir. E como eu disse no início, é muito melhor servir do que ser servido. É muito melhor você ser o enfermeiro do que o paciente na cama. E nós devemos agradecer a Deus, porque temos a oportunidade de servir, aprender, lapidar a nossa natureza e nos tornarmos espíritos melhores. Ah, então vou pedir ajuda para alguém me ajudar a fazer isso. Já temos toda a ajuda que precisamos. Você pedir ajuda para os mentores é uma coisa, e pedir e esperar que alguém faça por você não vai funcionar. Mesmo que aquela pessoa queira fazer por você aquilo que você não tem coragem, tem receio ou não tem confiança em fazer, não vai funcionar. O mérito é puramente seu. E mais uma vez, voltando no Evangelho, porque quando nós dizemos que o Evangelho, ele se alinha, todas as passagens do Evangelho se entrelaçam entre si. Você vale pelo que você produz. E isso nós podemos ver na história das 10 moedas de ouro. Aquele que conseguiu 10 moedas vai tomar conta de 10 cidades. E aquele que conseguiu uma única moeda, essa única moeda ele vai perder.
E quem vai ficar com ela é aquele que tem mais, porque ele tem maior capacidade. Ele mostrou que ele é capaz de crescer cada vez mais. Ele não criou para si um limite para o seu crescimento. É assim que nós temos que entender o Evangelho. É assim que Jesus tenta nos ensinar. E Deus Pai Todo-Poderoso espera o que com isso? Nós somos a semente. Ele nos colocou na terra na esperança de que todos nós crescêssemos e dessemos fruto. Ele não vai ficar atrás dizendo o que nós devemos fazer. Para isso nós já temos os nossos mentores. Então nós estamos basicamente em termos de evolução por nossa conta. Se você não quer evoluir, o seu mentor não vai lhe obrigar a evoluir. O que você tem que fazer é seguir a sua natureza, é seguir aquilo que você está predestinado a ser no futuro, um vitorioso ou um fracassado, um espírito de luz ou um espírito nas trevas. E depois, não adianta gritar pedindo ajuda, você já teve toda a ajuda que precisava. Ah, mas a espiritualidade é tão má, é tão cruel, falta tanta compaixão sem espiritualidade. Não diz que se eu me arrepender dos meus erros, Deus não me perdoaria? E agora, se eu for para o submundo, mesmo se eu implorar, Ele não vai me ajudar? Meus irmãos, não se trata de Deus não lhe perdoar. Ele perdoa sempre, todos os dias, todos os instantes da nossa vida, Ele nos perdoa. Seja lá o que for que nós fizermos, já estamos automaticamente perdoados por Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, se algum dos nossos irmãos sofrer devido à nossa vaidade, ao nosso orgulho, à nossa inveja, à nossa maldade em geral, seria injusto se Ele aliviasse e nos livrasse de todos os nossos problemas e dificuldades. Seria injusto porque aquele outro que sofreu devido à sua má natureza também é filho de Deus. E Deus não pode lhe perdoar por ele. É você quem tem que conquistar isso e melhorar a sua natureza. Senão, pode chorar o quanto quiser, a sua situação não vai mudar se você não melhorar a sua natureza, se você não mudar o seu espírito, se você não elevar o seu espírito a camadas superiores. Então, meus irmãos, a oportunidade nós já temos as ferramentas, temos o treinamento para usarmos essas ferramentas, temos toda a energia, temos toda a estrutura, temos tudo. E se não evoluirmos, se não conseguirmos lapidar e melhorar a nossa natureza, é porque de fato já estamos condenados por nós mesmos. E tudo isso é por falta de empenho, por falta de dedicação e por falta, principalmente, de amor conosco mesmo, achando que o mundo seria uma maravilha, seria um mar de rosas. Pode ser sim, um mar de rosas, mas para você não se machucar com essas rosas, você tem que primeiro tirar os espinhos desta rosa. Aí sim, aí você mostrou que você é digno e tem todas as condições de aproveitar das maravilhas que o mundo nos oferece. Mas como toda rosa tem espinho, isso não vai ser de graça. Você tem que conquistar. E a conquista, ela vai nascer, ela vai ter início nos mundos espirituais. Porque o objetivo de estarmos aqui é evoluirmos. Porque senão, qual sentido teria a nossa existência? Porque Deus Pai Todo-Poderoso nos colocaria neste mundo, convivendo em sociedade, compartilhando tudo o que nós fazemos com outras pessoas? Porque todos nós dependemos uns dos outros, seja lá quem for, esteja onde você estiver. Nós sempre vamos depender de alguém, assim como outros vão depender de nós. É assim que funciona a sociedade. E Deus nos colocou em sociedade para superarmos os nossos erros, as nossas dificuldades e, claro,
melhorarmos como filho de Deus, voltarmos às nossas origens. E para isso, devemos olhar para dentro de nós mesmos, buscando os nossos sentimentos de inveja e procurar eliminá-los. A ganância, a vaidade, a maldade, tudo que é negativo, tudo é aquilo que nos prende a essa terra e não nos deixa buscar outros mundos melhores. Devemos, meus irmãos, tirar o tampão dos nossos ouvidos e ouvirmos mais os nossos mentores. Estão o tempo todo conosco. Eles não vão tomar decisões por nós, mas vão estar nos intuindo, vão estar nos apontando o melhor caminho e nos instruindo, principalmente para tomarmos as melhores decisões. E tudo aquilo que chegar fácil demais ou com grande promessa, tem alguma coisa errada. Nada chega, como disse no início, nada lhe é dado de graça, tudo tem um preço. E quando você recebe algo que você conquistou, isso é eternamente seu, e ninguém tirará isso de você. Então, graças a Deus, meus irmãos, o que nós tínhamos para falarmos do Evangelho era isso. É claro, se formos buscar outros trechos do Evangelho, em algum momento no Evangelho, nós vamos encontrar uma passagem do Evangelho que também vai estar amarrada com esse trecho que foi lido hoje, a semente, escrita por Marcos, assim como todo o Evangelho. E todos eles, em sua grande no seu texto principal, fala de fé e confiança. E vira e mexe, tem a natureza envolvida nessas passagens do Evangelho. Mas quando se fala de natureza, não se fala de natureza vegetais da terra, fala da natureza humana, daquilo que nós realmente somos. E o que nós somos, primeiro de tudo, nós somos filhos de Deus. E o que Deus Pai Todo-Poderoso quer de todos os seus filhos é que todos eles voltem às suas origens. E para isso, temos que estar na mesma condição de quando fomos criados. Porém agora mais experientes, já sabendo e conhecendo todas as diferenças que existem no mundo. Conhecemos o negativo, o positivo, o bom e o mal, o certo e o errado. Conhecemos pessoas boas, pessoas más, mas o fato, para quando chegarmos no final e alcançarmos a nossa evolução, é sabermos fazer as nossas escolhas entre tudo que nos é ofertado no mundo. Graças a Deus.